Eu estou aqui na tarde, sexta-feira, 18 horas e 3 minutos, com a Amanda Pires, Amanda Taratá e também Amanda Feitosa. Estou com as três Amandas, né? E com o esposo dela, Vitor Feitosa. E vamos aqui só um pouquinho a gente fazer um parêntese, que eu falei há pouco. Eles são casados há quantos meses? Eu deixo ele responder, eu respondo. Pode responder. Só pra ver se ele sabe. Vai lá. Não, aí não. Homem, filha, pelo amor de Deus. Olha, vai começar Ele sabe. É tão pouco tempo, se eu não souber, né, Vitor? São 3 meses, né? Então, estamos encaminhando aí para o quarto mês de casado. Mas já estamos aí há 3 anos juntos. Isso. Né? E aí estamos construindo aí essa família. Mas assim, só porque vocês são um casal novo, de jovens, né? Jovens adultos. Um com 21 anos, um com 28 anos. E eu acho que, não sei por que a sociedade, eles tentam colocar o casamento em um lugar onde eu acho que ele não merece estar. Existem vários casamentos aí que a gente pode observar de amor, de sucesso. Mas quando você casa, qual seria o maior interesse do casal, né? Por que se casar? No caso, né? Para mim, o casamento ele é uma instituição divina, né? Sim. Então, eu costumo dizer, né, desde o Éden, né, a Bíblia vai dizer que não é bom que o homem esteja só, e aí Deus faz alguém para que fosse ali a sua auxiliadora. Então, eu acho que quando os papéis eles ficam bem entendidos, né, o papel do homem como protetor e provedor e da mulher como auxiliadora, então a gente consegue aí, né, também através da comunhão com Deus, construir uma instituição de sucesso, né, um casamento de sucesso. Então eu penso que é isso. Eu acho que quando a gente entende o propósito de Deus, né, para as nossas vidas e entende esses aspectos, então a gente consegue aí construir o casamento e construir um casamento de sucesso. E vai com suavidade, né? Exatamente, né? Conciliando ali, né? Sim. Conciliando, entendendo que nós somos parceiros de vida e não adversários, né? Talvez eu acho que um dos problemas que existem hoje nos casamentos é isso, é esse entendimento de que nós somos parceiros de vida e não adversários, né? Não é eu contra a Amanda, mas é eu e a Amanda construindo coisas juntos e construindo uma vida junto. Então, eu acho que é isso. E vocês, por serem jovens e atuarem em áreas diferentes e por não estarem podando um ao outro, a probabilidade de sucesso do casamento ela é grande. Porque o que acontece? Nós vemos, quer dizer, eu vejo, né? Eu vejo muito no meu dia a dia. Sim, é verdade. Só para vocês terem uma ideia da estatística, eu já fiz mais de 700 divórcios, né? Só. Mais de 700 divórcios. Meu Deus, muita coisa. Vocês querem mais estatística? Pronto. Desses 700 divórcios, cerca de 4 a 5, os pais brigaram muito para decidir sobre a questão da guarda compartilhada, as situações referentes, onde o filho ia estudar, que horas ele iria poder pegar o filho, se ele poderia, durante a semana, ter um acompanhamento. 5 homens foram as pessoas que estiveram, né, nessas decisões. Então, a grande maioria dos homens, de um modo geral, eu não sei especificar por que isso acontece. Acho que é necessário que haja um nível de conscientização, né? Que o homem tem que se sentir parte da família, né? Tem que se sentir cúmplice, né? Ele não pode delegar apenas para alguém cuidar dos seus filhos. Você arranja uma empregada? Sim. Você arranja uma babá? Sim. Porque serviços físicos, de um modo geral, não vai definir que a sua paternidade é boa ou não. Mas existem momentos na vida de uma família que exige decisão dos pais daquelas crianças, né? O comportamento das crianças. Eu atendo muitas pessoas no meu escritório e eu vejo uma coisa muito clara.
A educação hoje está sendo delegada para professores. Os pais não querem essa responsabilidade. Deixam a criança fazer exatamente tudo. O que é tudo? Tudo. A criança, ela é muito levada. Não, ele é muito agitado, ele é muito danado. Não, ele é o que você permite que ele seja. Ele tem que, lógico, ser criança. Ele tem que brincar, ele tem que ter aquela peraltice natural. Mas existem os limites que o pai e a mãe vão ter trabalho de realizar. Entendeu? Por que vão ter trabalho de realizar? Porque quando você diz não, a criança vai resistir. Ela não vai simplesmente aceitar o seu não. Então, para ela entender que o seu não é não, ele tem que permanecer não. Só que em algum momento você chega e diz, cansei. Pega. Pega o celular. Pega o que faz você se livrar da situação. E aí é onde está o problema. Então, eu assisti uma palestra e achei muito interessante. Ninguém nasce pai, nem ninguém nasce mãe. Você pode até gostar de criança, mas você, para se formar pai, se formar mãe, você tem que ser uma pessoa que quer cuidar do outro. E cuidar não é só alimentar, não é só vestir, não é só fornecer escola e alimentos. Cuidar é realmente prestar atenção. O seu olho, ele vai conseguir educar melhor o seu filho do que as suas mãos. Por que eu digo isso? Porque o seu olho vai identificar se o seu filho chegou alterado. O seu olho vai conseguir identificar se o seu filho brigou com a namorada. O seu olho vai identificar se o seu filho está comendo excessivamente, está numa condição emocional desequilibrada. Então, o seu olho, o seu olhar, sua forma de ver aquela pessoa todos os dias, de observar, de prestar atenção, isso educa, sabe? E esse olhar é que vai ser difícil você fornecer, porque nós temos muitas distrações. O ser humano hoje ocupa as suas 24 horas praticamente com 18 de atividades. E aí, quando você tem tantas horas dedicadas a tantas atividades, inclusive o celular, o que acontece? Quando você tem a hora de ter que se dedicar a alguém, você está cansado. E você é humano. É fora do comum dizer isso? Não, eu sou humana. Quantas mulheres chegam no final de semana e elas querem beber? Elas querem beber, elas querem sair, elas querem dançar, elas querem se divertir. E elas têm filhos. E aí o que elas fazem? Alguém tem que perder. Não é verdade? Então, quando você diz, eu vou ser mãe, você vai ter que ser uma pessoa muito organizada. Você tem que ser uma administradora do seu tempo e das suas escolhas muito melhor. Não só a mulher, como o homem. Sim. Todos os dois têm que aprender a fazer isso. Então, eu me enxergo, nesses muitos divórcios que eu fiz, nenhuma dessas pessoas se casou dizendo, eu vou lhe odiar, eu vou lhe matar, Não, todo mundo casou apaixonado. Todo mundo achou que era para sempre. Só que para sempre pode acabar. Porque o cuidado diário, que dá muito trabalho, sabe? As nossas naturezas, porque natureza a gente precisa domar. Sim. Né? A gente precisa domar a nossa natureza. Porque eu conheço pessoas que dizem assim, eu não gosto disso. Filha, você nasceu para fazer o que gosta. Volto a dizer, ninguém nasceu para isso. Entendeu? Porque se eu for fazer só o que eu gosto, eu vou dar um tiro em fulano que me desrespeitou, que fechou o meu carro na moto. Quantas pessoas matam por causa disso? Eu tenho vontade de arrumar alguém da Via Bahia por aí. É uma das coisas. Você entendeu? Você entendeu que se você deixar a sua natureza livre... encontrar alguém da Via Bahia. Nós somos selvagens. Nós somos selvagens, pois também. É verdade. E você, Amandinha, a sua perspectiva? Que eu quero voltar para algumas perguntas de pão de renda, que a gente nem fechou nada. Pois é. Ela está interessada. Eu quero. Não, sabe por quê? Toda vez Não, eu quero que a Amanda fale um pouquinho a respeito do casamento, porque ela tem 21 anos. É uma visão boa. Essa idade a sua é ótima para casar. É bom. Não, porque tem energia, entendeu? Eu sempre sonhei em casar, apesar de ser muito nova. Desde criança eu sempre vi como um sonho mesmo. Eu sempre quis casar, sempre quis ter filhos. É um pouco da contramão da sociedade que a gente vive hoje, ver alguém da minha idade se casando.
eu ouvi diversos comentários, poucos de incentivos, mas eu sempre tive muito claro no meu coração o desejo que eu tinha. Eu sempre vi a família como o Vitor disse anteriormente, como um propósito mesmo de Deus, como algo que nasceu no coração de Deus pra gente. Então eu nunca quis ficar só. A minha idade não foi planejada, realmente. Eu não pensava que eu fosse me casar com 21 anos. Porém, eu acho que não teria um período melhor. Hoje, eu e Vitor, nós caminhamos olhando para o mesmo objetivo de valores, de princípios. Nós temos os mesmos sonhos, então eu incentivo a realizar as coisas. Ele me incentiva também a estudar, a me desenvolver melhor, a ter mais independência. Enfim, a gente vai um ajudando o outro e um torcendo pro outro. Então, é uma relação que eu não perco em nada. Muito pelo contrário, eu só ganho. E para que isso seja benéfico tanto para mim quanto para ele, antes nós avaliamos, né? Eu acredito que para um relacionamento, um casamento ser bem sucedido, a gente tem que saber com quem está se relacionando. Então, durante todo o período do namoro, do noivado, nós podemos observar o caráter um do outro, os valores, para ver se de fato estava alinhado com aquilo que nós esperávamos. Outras questões de personalidades, características, a gente vai lidando. Mas o principal mesmo, ao meu ver, são os princípios e os valores de cada indivíduo. Eu sempre acho que o namoro deve existir. Porque assim, vocês passaram pelas etapas. Esse é o problema hoje. As pessoas não querem viver as etapas. Eu costumo dizer lá no escritório, assim, gente, você conhece uma pessoa esse final de semana, numa festa, e no final de semana a pessoa já se instalou na sua casa, entendeu? Vocês já estão dormindo juntos. Sim. Assim, aí quando você menos espera, você descobre que a pessoa ronca, que tem chulé, que tem maus hábitos. Então aí você diz, não, isso não é nada do que eu quero para minha vida. Mas assim, você não se deu a oportunidade de conhecer aquela pessoa, de avaliar a estrutura familiar, a estrutura psicológica, né? Que são realmente, como você falou, são coisas importantes. Na sua idade, eu acho que é importante sonhar, é importante ter essa leveza. Eu sinto leveza em você. Eu olho para vocês dois e vejo uma leveza. Obrigada. Que bom, Obrigado. Porque assim, os dois trabalham, os dois têm sonhos, cada um seu, mas sem um podar o outro. Tem tranquilidade. Então vocês têm um campo, sabe aquele campo fértil? Vocês têm um campo fértil para viver. E que é diferente daquelas pessoas, e eu falo isso porque o nosso público, né, ele está nos ouvindo, ele tem que refletir, sabe? Porque ser jovem hoje em dia é sinal de uma liberdade, às vezes, muito ampla. E às vezes a gente não sabe como utilizar bem a nossa liberdade. Tá? Então, Não sabe, verdade. entendeu? Se você e ela podem dormir juntos todos os dias, ou você hoje dorme com fulano, amanhã você dorme com Beltrano, todo dia você tem uma pessoa diferente, para algumas cabeças, isso é bom. Para algumas cabeças, é normal. E você, quando normaliza esse comportamento, o que acontece? Você não vai se adaptar a esse relacionamento. Não vai. Entendeu? Se você se acostuma, todo dia um contatinho, como dizem, né? Então, fica difícil depois você acostumar a uma única pessoa. Essa que é a realidade. Nós somos o Compre um e leve dois. Compre um e leve dois? Eu tenho brincado assim ultimamente, porque a gente sempre vai se completando em alguma coisa. Eu sou mais agitada, ele é mais tranquilo, e aí ultimamente assim, compre um, leve dois. Sempre os dois juntos. Eu tenho uma pergunta aqui. Voltando para eu acho que a gente já falou de casamento e vamos falar desse compre um, leve dois, o seguinte, né?